Índia. Um país que não deixa os seus visitantes indiferentes. As suas características são tão fortes, tão intensas, que não nos permitem esquecer que um dia a visitamos. A Índia é um caos. É um país com muitas pessoas. Um país que desafia a nossa capacidade de atenção. Entre carros, tuk-tuks, bicicletas e vacas, nem sempre é fácil atravessar uma estrada ou apenas caminhar pelas ruas. Aqui, o trânsito faz-se sentir em todo o lado, mas rapidamente nos habituamos ao movimento e às buzinas, que são uma constante. Nem sempre é fácil chegarmos ao local pretendido. No meio da confusão, condutores de tuk-tuks oferecem de forma constante os seus serviços e vendedores ambulantes metem conversa de forma constante. Num país que está prestes a receber o título de país mais populoso do mundo, não faria sentido falar da Índia sem referir as pessoas. Porque mais do que em algum outro lado do mundo, aqui, as pessoas fazem a viagem. A Índia é um país com muitos sorrisos, muitos olhares curiosos. Um país onde as pessoas estão sedentas de contacto com estrangeiros, onde chegam a fazer filas para tirarem fotografias com pessoas ocidentais como nós. Eu, que tenho pele morena, acabei por chamar a atenção de várias pessoas. Por isso, nem consigo imaginar como será para estrangeiros que sejam muito altos, loiros ou que tenham o cabelo pintado. Chegamos mesmo a acreditar que estávamos a ser confundidos com celebridades e que possivelmente iríamos ter a nossa fotografia pendurada na casa de pessoas aleatórias. Mas, ao que parece, é bastante comum. Se procurarmos na internet o motivo, percebemos que existe muito turismo interno. Daí estes pedidos surgirem a maior parte do tempo em monumentos. Muitas vezes, estas pessoas vivem em zonas mais remotas da Índia, com pouco ou nenhum turismo. Por isso, gostam de tirar fotografias connosco, para mais tarde recordarem e mostrarem a familiares e amigos. Na verdade, tal como nós o fazemos. Oi? Vem cá tu que eu não vou lá nenhum. Como já devem ter percebido, este é um formato de vídeo ligeiramente diferente dos que habitualmente faço, mas nesta viagem não fazia sentido que de outra forma fosse. Por isso, subscreve o canal e ativa as notificações para não perderes os próximos episódios. A curiosidade dos indianos é genuína. Perguntas como de que país somos ou o que fazemos no nosso país são regulares num primeiro contacto. A não compreensão de que isto são perguntas banais neste país faz com que alguns turistas se sintam desconfortáveis e até mesmo com algum receio. Por isso, viaja com mente aberta. Viaja pela Índia sabendo que comportamentos outrora aceitos no mundo e que entretanto foram de certa forma reprimidos no Ocidente continuam a fazer parte da vida diária destas pessoas. Não quero com isto dizer que algumas coisas não irão fazer confusão. Só temos de ir fechando os olhos. Assim que chegámos a Agra, conhecemos o Amit, um senhor de 62 anos de idade, condutor de um tuk-tuk, que nos disse prontamente que das coisas mais importantes que se deveria ter para viajar na Índia não era o dinheiro, mas sim paciência. Ainda estávamos no início da nossa viagem, por isso estas palavras acompanharam-nos e bem ao longo dos dias que se seguiram. Palavras sábias, Amit. Palavras sábias. Well, whenever the people comes to the India, the most important things, they have to keep patience to recognize the good people. The India is very incredible because things will be very easier and things will be very complicated in same time. For that thing, people must keep patience, talk with the people nicely and try to observe the situations, then they can understand my country better way. Okay, it's always wise. Thank you, Amit. Se tivesse de destacar os pontos de interesse em Agra, teria sem dúvida de destacar o Taj Mahal, que é verdadeiramente imponente.
Não é por acaso que é uma das 7 maravilhas do mundo. Foi construído para demonstrar o amor do imperador pela sua falecida mulher. E os seus minaretes, com cerca de 40 metros de altura, merecem a nossa atenção. Foram construídos ligeiramente inclinados para fora, pois caso existisse algum terremoto, os mesmos não cairiam para cima do túmulo da sua falecida mulher. O Taj Mahal é tudo aquilo de positivo que as pessoas descrevem na internet, e circular à sua volta é bastante agradável. Temos espaço, sombras e podemos observar a interação de aves e esquilos. Além das vacas, cães e macacos, na Índia encontramos esquilos em todo o lado. O Forte de Agra impressiona pela sua magnitude, arquitetura e riqueza dos seus detalhes. Inicialmente, teve o propósito de servir como estrutura militar, mas depois foi transformado num palácio. O imperador sofreu de um golpe por parte de um dos seus filhos, tendo sido mantido preso na torre do forte por aproximadamente 8 anos. Diz-se que do forte, o imperador observava o Taj Mahal todos os dias, relembrando assim a sua falecida amada. Fatehpur Sikri chamou-nos a atenção. Esta cidade fantasma, que fica a poucos quilómetros de distância de Agra, foi construída um século antes do Taj Mahal. Akbar assumiu o trono com 13 anos de idade e deixou como legado uma grande influência na arte, religião e cultura. Pregava a integração cultural e aceitava a convivência pacífica de várias crenças, ao ponto de as suas 3 mulheres serem de diferentes religiões: hinduísmo, catolicismo e islamismo. E claro, não poderia deixar de referir a Porta da Vitória, que é a mais alta do mundo. Fatehpur Sikri serviu como capital mongol durante 14 anos. Depois disso, foi abandonada, muito provavelmente por falta de água e calor extremo. Não te esqueças de subscrever o canal para os próximos episódios na Índia. Obrigada e até lá!